já ouviu falar que uma análise é cara? Ou melhor, é o olho da cara? Essa é uma coisa comum de se escutar quando se busca um analista, mas o que será que isso realmente quer dizer? Como que a gente precifica o valor de uma sessão? E de que modo a gente sabe que esse preço corresponde ao valor que lhe é dado? E de que maneira a gente avalia e maneja essas questões em relação à demanda clínica? Quer saber mais sobre essas questões? Me acompanhe no vídeo então que a gente descobre. Olá para você que chegou ao canal da Falta ao Falar, onde nós colocamos palavras no lugar da ausência do conhecimento. Eu sou o João Pedro, sou psicólogo e psicanalista e estou aqui hoje para explorar um assunto com você interessante e que causa arrepios no âmbito clínico, que é a questão do dinheiro e do seu manejo, né? O que o dinheiro ele de fato cifra dentro do âmbito clínico e de que maneira a gente pode interpretar essa questão e apontar para a direção do tratamento, né? De forma que essa direção, claro, não seja prejudicada. Nesse sentido, então, que eu vou trabalhar com vocês aqui, quero apresentar uma das referências que a gente vai ter aqui, que eu vou iniciar falando sobre ela, que é essa referência do Antônio Quinet, as 4+1 condições de análise, em que ele vai ter um texto aqui, né, um título, que se chama Capital e Libido, tá? A gente vai dar início por esse título e, na sequência, a gente vai falar sobre os paradoxos da pulsão, utilizando especificamente o Jacques Alain Miller, né, em um livro dele. E também a gente vai falar um pouco aí de um projeto que já aconteceu no Rio de Janeiro, ali no início dos anos 2000, que se chama Projeto Diga em Maré, que está registrado no livro Psicanálise e Favela. Então, essas são alguns referenciais teóricos que eu vou me guiar aqui nessa transmissão com vocês. Eu espero que tenha alguma valia para que você possa manejar essa questão dentro da sua prática clínica, certo? Então, sem enrolação, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao que eu quero trazer para você, tá? Dando início, quero falar dessa questão do dinheiro e demonstrar como que ela se aproxima de dois registros lacanianos importantes na prática clínica que diz respeito ao simbólico real, né? Penso que o dinheiro ele vai estar com um pé no simbólico e outro pé no real. E o que isso quer dizer, né? É uma coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês para explicar isso. No sentido de que o dinheiro, quando ele se encontra em relação à questão do real, né, a gente pode pensar ele em relação à libido e a questão do gozo dentro de um imperativo da contemporaneidade, tá? E esse imperativo, ele vai estar dentro de um conceito de pulsão, né? Conceito de pulsão esse que vai ser constituído, como a gente está conversando aqui, pela questão da libido, né? Que vai apresentar os caracteres quantificáveis em relação à satisfação e também vai ter a sua constituição, por outra parte, em relação ao significante, né? Significante dentro dos moldes lacanianos, né? Lembrando que o significante seria o representante da representação, né? Dentro desse sentido, então, que a gente vai conseguir pensar a pulsão e pensar aí a questão da libido, né? E estar atento em relação ao dinheiro, num sentido de que ele vai estar aí, vamos dizer assim, manipulável dentro desses arcabouços que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Então, o significante, ele é cifrado no inconsciente, como a gente bem sabe, em relação ao ensino do Lacan, né? E também a gente tem que, dentro dessa cifra de representação, que o dinheiro vai se apresentar e ele vai também se presentificar a partir dessa energia quantificável, tá? Que vai estar aí referida à libido e à satisfação.
a pulsão aqui dentro disso que eu estou trazendo para vocês, ela estaria justamente localizada num conceito muito límetrofe, né? Límetrofe entre esse somático que está na inscrição real e a questão do psíquico, que está nessa inscrição simbólica, tá bom? Então a gente tem o dinheiro aí dentro dessas instâncias do ensino do Lacan, né? Lembrando, inclusive, que o Miller ele vai trazer no livro dele sobre os paradoxos da pulsão, que o Lacan, no que diz respeito à libido, ele traz vários momentos do ensino dele, uma forma de interpretar a libido, né? E num primeiro momento a gente tem a libido na inscrição do imaginário, que estaria remetida, né, à questão narcísica, né, a questão que se dá ali no estágio do espelho, e também a gente tem a questão simbólica, que dentro de um momento do ensino do Lacan, ela vai aparecer, né, como essa questão do desejo, e especificamente do deslizamento metonímico do desejo. E num outro momento, que seria mais para o último ensino do Lacan, a gente vai ter a inscrição real da libido, que vai se dar para o imperativo do gozo indo contra o princípio do prazer, tá? É importante a gente situar essa questão da libido em relação ao ensino do Lacan, justamente para pensar que existem esses momentos da interpretação da libido dentro do ensino, né? E aí, a gente pode então começar a trabalhar essa questão do dinheiro numa perspectiva mais contemporânea, tá? E de que forma que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, situando o dinheiro a partir da questão simbólica. E situar o dinheiro dentro desse lugar tem a ver justamente em pensar a cultura, né? Pensando justamente que num primeiro momento o dinheiro ele se faz existir a partir da troca de objetos que são marcados pela castração do sujeito, né? Então, o dinheiro ele apareceria aí como moeda de troca justamente para marcar a castração simbólica, né? Ou seja, eu preciso de algo para trocar por aquilo que eu não tenho, né? Aquilo do qual eu sou castrado simbolicamente, entendem? Aqui a gente poderia pensar numa perspectiva freudiana, né? Os imperativos do objeto da castração, né? A gente pensar a questão da função do seio, né? Do pênis, do excremento, esses são lugares que seriam marcados por esse objeto da castração em relação ao funcionamento do inconsciente, tá? E aqui, dentro dessa questão cultural e simbólica, é que a gente vai vincular o desejo na direção da falta, né? Da falta a ser, tá bom? Que seria essa metonímia da falta. Então, aqui que a gente pode situar o dinheiro em relação a essa questão simbólica, né? E além dessa questão simbólica, a gente tem os fatores sexuais em relação ao dinheiro, né? Esses fatores sexuais, eles vão estar envolvidos por um certo valor que é dado ao dinheiro. O Freud vai falar dessa questão sexual e vai situar o dinheiro na ordem da pulsão no seu texto que se chama O Início do Tratamento, tá? Esse texto do início do tratamento é que o Freud vai inclusive pensar a singularidade em relação ao dinheiro e vai dizer, olha, o sujeito vai lidar com essa questão de um modo próprio, né? Cada um vai lidar com o dinheiro de um modo próprio. E essa questão que está ligada à ordem da pulsão tem a ver justamente com a fase anal, tá? Onde o Freud vai situar essa questão do dinheiro. E o que isso quer dizer, né, em relação à fase anal, né? Tem a ver justamente com essa questão da retenção que se dá na fase anal, tá? Retenção essa que o Lacan vai colocar dentro do seu ensino em relação à demanda do grande outro, né? Em relação, dentro desses moldes que a gente está colocando aqui,
especificamente em relação à demanda materna, né? Em que esse grande outro que estaria presentificado nessa figura materna, nesse momento da fase anal, né? Teria a ver com a mãe demandando as fezes do filho, tá? E essa demanda em que restaria ao sujeito reter ou ofertar as tuas fezes, estaria ligado a um imperativo de demanda incondicional do amor, né? Então, vejam bem, aqui a gente está conseguindo situar a questão das fezes e do objeto a partir de operadores que eles podem ser cedidos por parte do sujeito, né? Ou seja, o sujeito ele pode reter ou ele pode ofertar isso. E o Freud ele vai situar essa questão justamente no início do tratamento, tratando da questão do dinheiro, né? E ele vai situar essa questão que a gente está conversando dentro dessa ordem pulsional, tá? Nisso que a gente está conversando, nessa questão de ceder ou reter, é que a gente vai ter configurações do gozo, tá? E essas configurações do gozo vão abranger aqueles conceitos da libido, né? Da quantificação da libido em relação à satisfação, né? Então vejam, o dinheiro aqui no registro desse real que a gente está conversando, né, ele vai apontar para a libido como gozo e na análise ele vai aparecer justamente numa conjunção entre os significantes da pulsão que são recalcados e cifrados no inconsciente e também dentro dessa energia quantificável em relação à libido, né, em relação à satisfação. É isso que eu quero trabalhar com vocês nesse momento inicial, que tem a ver com o dinheiro que está com esse pé no simbólico em relação à cultura e, por outro lado, com esse pé no real em relação a esses fatores sexuais que envolvem a questão do dinheiro. Então vejam, dentro de um processo de análise, a gente vai trabalhar o quê? O sintoma, certo? E o sintoma, ele pode ser cifrado também, né? A gente está trabalhando essa questão da cifra do dinheiro. E como o dinheiro ele é cifrado nesse lugar dos fatores sexuais e no lugar do fator simbólico em relação à cultura. E o sintoma, ele é cifrado pela ordem da linguagem, né? E existe algo que vai satisfazer o sintoma. Essa satisfação do sintoma está inscrita na libido, né? A libido ela vai satisfazer o sintoma. Nesse sentido, existe por parte do sujeito uma certa resistência em relação ao deciframento do sintoma, né? Existe algo que vai dificultar o sujeito abandonar aquilo que ele já cifra na ordem da linguagem, né? Essa questão que aponta para essa dificuldade de decifrar aquilo que está cifrado a partir da ordem da linguagem e se satisfaz pela libido em relação ao sintoma, é o que vai situar justamente algo que é caro para o sujeito em relação ao sintoma, né? É nesse sentido que uma análise ela acaba sendo cara para o sujeito, né? Ela deve ser cara. Daí surge essa expressão dentro de uma comunidade analítica, inclusive, né? Porque é uma expressão comum de que uma análise ela deve ser cara. E é preciso pagar bem pela análise, né? Não se cobra pouco de uma análise, né? É comum escutar isso dentro dos coletivos da psicanálise, né? Mas o que isso quer dizer especificamente, né? O que é caro para um sujeito, né? O que é pagar bem para um sujeito, né? O que é caro para uma pessoa que pega uma condução coletiva para ir até a análise, né? O que é caro para uma pessoa que vai com carro que a família cedeu e paga gasolina e paga análise, né? Que a família paga, né? Todas essas questões, entendem? O que é caro nesse sentido? Então vejam, o que é caro para um não é necessariamente caro para o outro, né?
É nesse sentido que a gente pode pensar essa questão do caro, tá? Do caro, do pagar bem, né? Mas enfim, é uma questão que eu vou retomar um pouco mais, com um pouco mais de calma ainda nessa aula. Mas eu quero já começar a situar vocês para que a gente pense o que é caro, né? O que é pagar bem, né? De que forma que isso vai se configurar em relação à realidade do sujeito, né? É preciso se atentar a isso. Nesse sentido, voltando, na verdade, voltando um pouco, né, falando dessa questão do sintoma que é cifrado pela ordem da linguagem e satisfeito, né, ele satisfeito pela libido, a gente pode ver que o sintoma ele é um investimento que é cômodo por parte do sujeito, né? Ou seja, o sujeito ele investe no sintoma, ele se queixa daquele sintoma, mas ao mesmo tempo que ele se queixa, há um investimento nele e esse investimento é inconsciente, né? Esse investimento ele é cômodo para o sujeito. Então, por que um sujeito ele pagaria por um processo de análise? Dentro de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, né? Primeiro, porque ao se firmar um trabalho pelo sintoma e pagar um preço por ele, algo desse investimento cômodo já começaria a se romper, né? E o benefício secundário desse sintoma já operaria já numa ordem de se desfazer, né? Isso, inclusive, essa questão de romper com esse investimento cômodo do sintoma, uma vez que se paga a análise, se paga caro por ela, né? E também de ver o benefício secundário daquilo que estaria cômodo se desfazer, faz surgir algo do real. E essa questão do real, ela abre possibilidade, né, de superação do sintoma. Esse seria o primeiro momento de firmar um trabalho em relação ao sintoma, e firmar o trabalho em relação àquilo que se queixa, né? E firmar um trabalho em relação àquela ansiedade, em relação àquele pânico, em relação àquele problema no casamento, em relação àquele problema no serviço. E num segundo momento, quando a gente vê essa questão se desfazendo em relação ao comodismo, é que a gente pode começar a pensar que sintoma é esse, né? É que o sujeito ele começa a querer decifrar o sintoma, querer saber sobre a sua posição de assujeitamento em relação ao outro. Ou seja, ele começa a querer saber mais sobre a sua alienação. E a partir desse momento é que a gente pode pensar a questão da ação do analista, né? Ou seja, o que o analista ele vai fazer com essa tomada de decisão do sujeito, não só em firmar um trabalho em relação ao sintoma, né? Mas em querer saber que sintoma é esse, em querer saber que posição é essa que ele tá ocupando na vida e que aparece para ele de um certo modo cômodo, né? Que ele precisa saber mais. Essa ação do analista vai justamente demonstrar que é possível um certo remanejamento da libido como transferência do gozo, ou seja, há uma transferência do preço pago com o sintoma para os custos do preço pago em relação à análise. E essa transferência em relação ao preço pago com o sintoma para os custos da análise, ela vai se dar a partir das privações e dos sacrifícios por parte do sujeito. Vejam, por isso que uma análise ela precisa ser cara para o sujeito, porque ela vai operar por uma troca em relação ao sintoma, né? A partir desse compromisso de trabalho. E é nisso que a gente pode localizar a ação do analista, ou seja, o analista ele vai fazer algo por esse sintoma, né? Ele vai ser, por parte do sujeito, ele vai ser investido a partir de uma moeda, né? E ele vai fazer algo no sentido de se vender como objeto, mas não permitir que a economia do gozo, que vai se representar com dinheiro, vai operar, né? Aquela economia que é expressa na retenção da economia do gozo, né?
Ou seja, o sujeito ele vai fabricar um analista, né, que vai se permitir fabricar como objeto para que o sujeito desfrute e nisso vai haver um remanejamento libidinal. Ao cobrar o preço que se estabelece numa sessão, o analista ele vai operar pela transformação da ordem do destino em relação ao objeto de troca. Então vejam, o analista ele vai tratar o real pelo simbólico. É nisso que se localiza a questão do pagamento das sessões, tá? Isso que vai movimentar a dívida simbólica que o sujeito ele tem com o sintoma, né? Que dívida simbólica é essa? É a dívida que é paga na entrada do simbólico, né? Quando o sujeito ele abandona, ou seja, quando ele na verdade renuncia ao gozo e opta pela entrada no simbólico. Essa dívida simbólica está justamente nas dinâmicas familiares, né? Nas dinâmicas culturais, naquele legado histórico em relação ao sintoma do sujeito. Pagar análise faz movimentar essa questão. E movimentar essa questão faz com que o sujeito comece a questionar, olha, o que eu sou como objeto para o outro, né? Ou seja, que sintoma é esse, né? Fazer pagar bem mostra justamente que nós não nos interessamos pelo analisante nesse lugar de objeto, né? Em relação ao que ele começa a se questionar a partir de um momento de análise, né? Mas a gente se interessa justamente por ele a partir desse lugar de sujeito que pode adquirir outros objetos, a partir da análise, entendem? A partir do pagar sobre o seu sintoma. E quando ele paga sobre esse sintoma, é que o dinheiro ele aparece como um aniquilador de significação, né? Ou seja, ele vai esvaziar os sentidos imaginários em relação ao sintoma. Vejam, o dinheiro ele vai cifrar a perda de gozo do sintoma que se dá em análise. E nesse sentido é que a análise ela é cara justamente por tratar o sintoma, né? O trabalho do analista, né, é fazer o analisante pagar bem e não cobrar pouco, mas é necessário definir o que é este pagar bem, né, e o que é não pouco e como se paga bem por esse não pouco. E dentro desses termos é que a gente vai encontrar justamente essa questão relativizada, né? Ou seja, esse princípio do pagar bem e pagar caro pela análise, ele vai ser relativizado dentro de cada sujeito, né? Dentro de cada demanda, né? E essa demanda é que a gente vai falar, né, sobre essa questão do pagar bem enfim, ou seja, de que forma se paga bem e de que forma se paga caro pela análise, né? Como que a gente, dentro de um contexto de análise, faz aquele sujeito que pega condução coletiva para ir até a análise, né, pagar bem por ela, né? Porque me parece que pegar condução coletiva e, por vezes, atravessar a cidade para ir até a análise, já diz sobre algo em relação a esse pagar bem, né? E de que forma, por exemplo, um sujeito que também pega uma condução que é custeado pela família, né? Em que a família paga os custos dessa gasolina, paga os custos da sessão, de que forma que a gente pode falar de pagar bem para esse sujeito, né? Ou seja, a gente pode também questionar para o sujeito como que se apresenta, por exemplo, essa questão do pegar um carro que é custeado pela família, né? De que simbologias a gente está tratando quando a gente vai
pensar essa questão disso que está no entorno de uma análise, mas que se apresenta como parte dela, e se apresenta como um modo de pagar a análise, entendem? São coisas diferentes em relação à análise e que se apresentam como necessárias de fala em relação a esse pagar bem, né? Em relação a esse pagar caro. E é aqui justamente em que a gente vai situar a questão do desejo do analista, né? No sentido de que a partir disso a gente vai dar cartas para situar o sujeito em relação à sua própria análise, né? E fazer com que ela aconteça de fato. Ou seja, há algo dentro desse processo da análise que situa o sujeito em relação ao seu sintoma, que o analista ele vai operar a partir do seu desejo, né? A partir do seu desejo de analista, né? Do desejo do analista. Porque o desejo do analista ele está justamente em relação a separar o sujeito de alguns significantes que vão o coletivizar, né? E para isso a gente vai encontrar dentro do processo de análise, e daí que está a questão do desejo do analista, de fazer encontrar a diferença absoluta dele em relação a esses significantes que o coletivizam, né? E daí a gente dá as cartas para fazer com que a análise aconteça e tentar perguntar, né, o que é esse não pouco para o singular, né? E o que seria esse particular no instante em que o sujeito busca a análise, né? E nisso vão se figurar questões singulares e provisórias, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, o que é esse singular e o provisório, situando justamente o provisório a partir de dois locais, né? O local da cena externa em relação a isso que se figura, né? Tal como a questão política, a questão econômica, a questão cultural, né? Em relação à moeda, né? Em relação ao valor, ao preço da sessão, né? Isso vai situar essas questões provisórias e, ao mesmo tempo, dentro de um processo de análise, de precificar essa análise, né? De dar valor a ela, o analista coloca essas questões em jogo dentro dessas cartas que ele vai dar, né? E também é preciso pensar na questão interna em relação à transferência que se coloca a partir dessa cifra do dinheiro em relação ao sintoma. Ou seja, o analista ele vai pensar também no capital simbólico do sujeito e de que forma que ele vai se colocar em um lugar em que ele vai poder lidar com as metamorfoses do sintoma do sujeito. E lidar com essas metamorfoses do sintoma do sujeito vai precisar situar o analista num lugar em que ele vai poder ficar confortável de tal modo em que ele vai poder incluir táticas face a avatares que vão se configurar dentro de uma certa neurose, né? E vão se configurar também em relação às astúcias do sintoma, né? Em relação às habilidades do sintoma. Porque o analista ele vai trabalhar esse capital simbólico. E nesse sentido é que a gente pode pensar esse pagar bem, né? Porque o analista ele vai situar essa questão externa e essa questão interna em relação ao singular que se apresenta numa análise, né? Ou seja, ele vai perceber momentos nevrálgicos em relação a esse capital simbólico que aparecem em jogo em relação à direção do tratamento.
percebam, às vezes, num determinado momento, é preciso pagar mais, porque pagar mais faz desatar alguns nós em relação ao sintoma, sabe? E em outros momentos, pagar mais tem a ver justamente com um certo movimento do sujeito de querer calar o analista, entendem? E nesse sentido, pagar mais é algo que um sujeito, né, que faz essa proposta precisa ser, de um certo modo, frustrado. E nisso está a ação do analista e o desejo do analista. Então, ele não vai se guiar a partir dessa questão simplesmente monetária, mas ele vai se guiar a partir desse capital simbólico em relação ao sintoma, né? Em relação à transferência, né? É preciso situar essa questão do pagar bem justamente dentro desses termos, né? O gesto do pagamento, ele tem a função de expandir a sessão, né? Isso vai criar possibilidades em relação ao desejo, em relação à demanda. Essas possibilidades que geralmente estão ligadas a questões fálicas. E essa questão da dívida, ela vai se configurar de acordo com o estilo de cada um, né? E nisso a gente pode verificar, apesar, né, em paralelo ao estilo, alguns imperativos, né? Por exemplo, na histeria, a gente pode pensar num imperativo de manter uma questão viva, né? Em relação ao gesto do pagamento, manter uma questão em relação à ferida, né? Nisso a gente pode pensar um funcionamento histérico. E em relação ao obsessivo, a gente pode pensar numa afirmação de uma dívida simbólica que para o obsessivo ela é impossível de ser paga, né? Que diz respeito a uma herança, né? Daí que a gente pode pensar essa questão do gesto, do pagamento. E para o psicótico a gente pode pensar no dinheiro como um signo, né? Vejam bem, a gente está trabalhando na aula toda como no dinheiro nesse lugar da libido e do significante, mas para o psicótico ele vai aparecer como signo, não como significante, né? Nisso a gente vai ter, dentro dos operadores da psicose, né, uma certa incidência de intuições e de interpretações delirantes que podem se dar nesse gesto do pagamento e também numa certa banalização por parte do sujeito, tá? Algo que pode ocorrer. E vale colocar aqui também, né, falando da questão do pagamento, que o analista ele também paga pela análise, né? Ele paga no simbólico com a sua interpretação, no imaginário com a sua pessoa, né? Porque ele apaga o seu eu dentro de um processo de análise, e no real ele paga com o seu eu nessa brincadeira de fazer de conta que ele é o objeto A, né? E isso faz isso tem consequências reais no sentido de anulação do sujeito, né? De se anular como sujeito. Esse é um preço que o analista paga dentro desse ofício, tá? Nesse sentido, pagamos, enquanto analistas, dentro de uma análise, né, com a palavra, com o corpo, com o ser, com a ética, né, com a pele mesmo. E nesse sentido, então, que a gente pode pensar que o analista ele também, a análise não sai barata para ele, né? Então, é isso. Essa é a aula de hoje. Eu espero que isso tenha te deixado curioso para ir buscar por conta própria mais sobre a questão do pagamento. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, algo que julga pertinente, deixa aqui nos comentários que a gente traça um diálogo, certo? E para mais elucubrações psicanalíticas, faça a sua inscrição no canal, deixe seu like, ative as notificações, enfim, faça aquilo que o protocolo YouTuber geralmente solicita, tá bom? Isso, obrigado e até mais!